João, capítulo 8, versículos 12 a 20. Esta semana que passou foi bem complicada aqui no nosso país, né? No domingo passado teve aquela manifestação, a invasão do Congresso e todas aquelas coisas que aconteceram. Como é que você vê? Qual é a sua conclusão sobre tudo que aconteceu? Quando as pessoas falam, uns falam que é só uma manifestação, outros falam que é vandalismo, outros falam que é terrorismo, mas embora o que vai prevalecer é a visão do juiz, conclusão do juiz encarregado do caso, nós temos várias pessoas, várias opiniões, pessoas concluindo, enxergando de maneira diferente, de acordo com a sua cosmovisão, de acordo com a sua maneira de enxergar as coisas. Então, o mesmo fato, ele pode ser visto de várias maneiras, dependendo da forma como você conclui, da forma como você enxerga o que está acontecendo. Esse trecho que nós vamos ler, esse parágrafo de João, capítulo 8, 12 a 25, ele fala, nos dá, nas entrelinhas, nos dá a entender que, de fato, existem várias maneiras de se interpretar um acontecimento, e é isso que nós vamos ver, então, e meditar sobre isso. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus? João, capítulo 8, versículos 12 a 20. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhe responderam, lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos dar a tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui reunidos para estudarmos, para meditarmos. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos dado esse privilégio, que nós possamos aprender mais do Senhor cada dia e enxergar o mundo com os olhos da fé, da maneira que o Senhor quer que nós vejamos. Porque tudo isso, Senhor, nós temos consciência, toda a nossa vida é uma preparação para a eternidade. E o Senhor, no seu tempo, virá nos buscar e nós estaremos com o Senhor. Obrigado, Deus, então, por isso, que
nesse tempo que nós temos para meditar na tua palavra, tu possas falar em nossos corações, que o teu Espírito possa nos ensinar e nos guiar. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? Cosmovisão. Nesse parágrafo que nós lemos, nós podemos achar aqui, podemos encontrar alguns tipos de cosmovisão. Uma maneira de enxergar as coisas. Como se fosse um óculos pelo qual nós enxergamos as coisas que estão acontecendo. O primeiro tipo de cosmovisão que nós encontramos aqui está nos versículos 12 a 15. Nesses versículos, Jesus começa dizendo que ele é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus já havia dito que ele é o pão da vida. Ele também havia dito que ele poderia dar a água da vida a todos os que nele crescem. E agora ele está dizendo que ele pode dar a luz da vida. Ele diz: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas os fariseus objetaram. Eles não tinham essa visão. A visão que eles tinham era a seguinte: olha, você está dando testemunho de si mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Então, é essa visão que eles tinham. Se Jesus estava falando de si mesmo, dizendo, eu sou a luz do mundo, o testemunho de Jesus, na visão deles, na cosmovisão deles, não poderia ser verdadeira. Mas Jesus disse para eles, ainda, posto que, ou apesar de eu estar dando testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. E também ele disse que ele sabia de onde ele vinha e sabia para onde ele ia, mas eles não sabiam. E aí no versículo 15 ele diz: vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Então esta é a cosmovisão dos fariseus. É uma cosmovisão que é segundo a carne. Ou a gente pode dizer, de acordo com a lógica das coisas, de acordo com a razão, de acordo com a nossa maneira de enxergar como seres humanos. Então, eles tinham uma regra, e é razoável essa regra, que se alguém dá testemunho de si mesmo, é suspeito, não é? Se eu chegar aqui dizendo, eu sou uma pessoa muito humilde, eu sou uma pessoa muito inteligente, vocês vão dizer, mas o Arildo ele é arrogante, né? Ele é presunçoso. É dessa forma que eles estavam vendo, então, Jesus dizer de si mesmo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então eles disseram, esse teu testemunho não é verdadeiro, você está dando testemunho de si mesmo. Mas a resposta de Jesus é, olha, vocês estão olhando, vocês estão julgando, tirando conclusões segundo a carne. Aí ele diz, olha, mesmo que eu esteja falando de mim mesmo, eu sou a luz do mundo, eu estou falando a verdade. Se ele não dissesse isso, ele estaria mentindo, porque ele é, de fato, a luz do mundo. Jesus poderia dizer que não é a luz do mundo? Se ele dissesse isso, ele estaria mentindo. Então, mesmo que era ele mesmo, dando testemunho de si, ele estava falando a verdade. Nós somos orientados pela Bíblia, pelas Escrituras, a não confiarmos na carne. Quando a gente lê o profeta Jeremias, especialmente os versículos 5 a 10 do capítulo 17, então é Jeremias capítulo 17,
versículos 5 a 10, a gente pode ver o quanto é perigoso nós confiarmos nós confiarmos na carne. Aqui, inclusive, ele diz que não podemos confiar nem na nossa própria carne, ou seja, não podemos confiar nem em nós mesmos, porque nós somos carne. Então, essa cosmovisão que os fariseus tinham, que era segundo a carne, ela não poderia prevalecer, segundo as Escrituras, e até aqui o Jeremias diz isso. Eu vou ler esse trecho aqui, Jeremias 17, 5 a 10, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, esse é Jeremias 17, 5 a 10. Então, segundo aí está dizendo, não devemos confiar no homem, ou seja, não devemos confiar na carne, e sim no Senhor. E não devemos confiar nem no nosso próprio coração, porque ele é corrupto, ele é desesperadamente corrupto, ele é enganoso. Então, essa cosmovisão de você enxergar as coisas de acordo com a carne, segundo a carne, então ela é muito fraca, ela é ineficiente, ela é perigosa. Mas a gente também deve entender que nós somos seres humanos, nós somos homens. E é muito difícil a gente não enxergar as coisas segundo a carne, com os olhos da carne. Então, nós estamos vendo o nosso mundo, nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo, e como é que nós vamos deixar de ver as coisas como ser humano? Só se nós não fôssemos seres humanos. Tem um conto chinês, né, uma história antiga, que vem lá do povo chinês, que é interessante, ela pode ilustrar bem como essa cosmovisão ela pode funcionar na nossa vida. O conto diz assim que um pobre camponês despertava a inveja das pessoas mais ricas da região por possuir um extraordinário cavalo branco. Sempre lhe ofereciam uma fortuna pelo animal. O ancião, porém, respondia: Este cavalo é muito mais do que um animal. Para mim, ele é um amigo. Não posso vendê-lo. Certo dia, o animal desapareceu. Os vizinhos, reunidos diante do estábulo vazio, logo começaram a dar palpites. Pobre idiota! Era previsível que o roubassem. Por que não o vendeu? O camponês se mostrou mais circunspecto. Não exageremos, comentou. Digamos que o cavalo não se encontra mais no estábulo. É um fato. Tudo mais não passa de mera especulação. Como saber se é uma felicidade ou uma desgraça? Conhecemos apenas um fragmento da história. Quem pode dizer o que acontecerá? Os aldeões zombaram do velho. 15 dias depois,
o cavalo branco voltou. Não havia sido roubado, apenas escapara e retornara acompanhado de uma dúzia de cavalos selvagens. Os aldeões tornaram a se reunir. Você tinha razão. Quando disse que não era uma desgraça, mas uma bênção. E aí o velho disse: digamos somente que o cavalo branco voltou. Como saber se é uma felicidade ou uma desgraça? Isso não passa de um episódio. Podemos conhecer o conteúdo de um livro lendo apenas uma frase? Os aldeões se dispersaram, convencidos de que o velho tinha perdido o juízo. Ganhar 12 lindos cavalos, sem dúvida, era um presente dos céus. Quem poderia negar isso? O filho do camponês encarregou-se de domar os animais. No entanto, um deles o derrubou no chão e o pisoteou. Os aldeões, mais uma vez, foram opinar. Pobre amigo, você tinha razão. Esses cavalos selvagens não trouxeram sorte. Seu filho único ficou aleijado. Quem irá ajudá-lo na velhice? Coitado, temos pena de você. Aí o velho respondeu: não tirem conclusões precipitadas. Meu filho não pode mais andar, não pode mais usar as pernas. Só isso. Quem sabe se o que esse fato representa? A vida se revela pouco a pouco. Ninguém pode prever o futuro. Alguns dias depois, a guerra eclodiu. E todos os jovens da aldeia foram obrigados a se alistar, exceto o filho do camponês, que ficara inválido. Velho, queixaram-se os aldeões, você tinha razão. O seu filho não pode mais andar, mas ele vai permanecer ao seu lado, enquanto os nossos vão acabar mortos na guerra. Aí o velho respondeu: não julguem assim tão rápido. Seus filhos foram convocados, o meu permanece em casa. É tudo o que podemos dizer. Só Deus sabe se isso é bom ou ruim. E aí vocês sabem que a história continua, né? E então ele só tinha aquela visão, ele só tinha um campo de visão que é segundo a carne, ou seja, o fato. Ele pode ver o fato, mas ele não sabe o que o fato significa. Assim também, nós, de certa forma, podemos fazer como esse velho camponês, porque nós sabemos que a nossa cosmovisão, como seres humanos, é limitada. E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe por que as coisas estão acontecendo. Só Deus é que sabe. Mas nós podemos depositar a nossa esperança naquele que sabe todas as coisas. Tem uma música que nós conhecemos que fala assim, que Deus, ele nos faz andar acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das nossas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Como é que Deus nos faz andar assim? É somente pela fé. Porque se nós formos depender da nossa cosmovisão segundo a carne, isso não seria possível. Então, embora o nosso julgamento das coisas que acontecem ao nosso redor tenha essa limitação, nós podemos dizer, conforme os evangélicos costumam dizer, a gente diz que é um jargão evangélico, que Deus está no comando. A gente sabe que Deus está no comando. E isso, então, nos basta. Quando nós consideramos o contexto de Romanos, capítulo 8, 22 a 28, isso se torna ainda mais real em nossas vidas. Diz assim, Romanos 8, 22 a 28, que toda a criação, a um só tempo, geme
e suporta a angústia até agora. Continua dizendo que, igualmente, nós que temos as primícias do Espírito, nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E ele continua dizendo no versículo 26 que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque nós nem sabemos orar como convém. E é o Espírito Santo que intercede por nós como gemidos inexprimíveis. E ele continua dizendo no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, naquele conto chinês, né, o ancião, ele era bem sábio, né, ele só estava falando das coisas que ele podia ver. Mas ele podia também ir além disso, né, e poderia declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, nós falamos sobre a cosmovisão segundo a carne, mas há um segundo tipo de cosmovisão que nós encontramos aqui, que é a cosmovisão segundo o Pai. Ou a gente pode dizer a cosmovisão segundo as Escrituras que o Pai nos deu, ou segundo a lei que Ele nos deu, ou segundo a fé que Ele, a fé nele, que nos faz enxergar além desta visão segundo a carne. Então nós podemos dizer que é a cosmovisão segundo o Pai, por causa das palavras de Jesus nos versículos 16 a 18. Ele diz assim: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então Jesus, de certa forma, estava dizendo justamente isso, que a sua maneira de enxergar as coisas era segundo o Pai. Porque quando ele julgava as coisas, ele não julgava só, mas era ele e o Pai. Então a visão que ele tinha das coisas, a sua cosmovisão, era segundo o Pai. Se nós quiséssemos chegar também nesse tipo de cosmovisão, nós teríamos que ser como Jesus. Nós teríamos que ter uma perfeita comunhão com o Pai. E nós sabemos que não é assim. Mas esse é o nosso alvo. Nós caminhamos, nós estamos vivendo neste mundo um aprendizado para que quando nós chegarmos no céu, nós estejamos prontos. Este mundo, esta vida, é para nós aprendermos, para nós buscarmos a perfeição. E se nós tivéssemos, como Jesus, uma perfeita comunhão com o Pai, nós também teríamos a mesma cosmovisão de Jesus e do Pai. Mas ainda que nós não sejamos perfeitos, nós podemos, pela fé, ser guiados. Porque o Pai é aquele que tudo vê. Então, pela fé, nós sabemos que nós não podemos ver além do nosso campo de visão de seres humanos, mas o Pai, ele pode ver todas as coisas. E nós podemos crer nele. Tiago nos dá conselhos na sua no primeiro capítulo da sua carta, dizendo assim, Tiago 1, de 2 até o versículo 6, e depois pulando do 16 até o 19. Nós encontramos lá em Tiago dizendo que é para nós termos motivo de toda alegria ao passarmos por várias provações, sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ele continua dizendo, e no versículo 5 ele fala:
Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E depois, no versículo, pulando para o versículo 16, ele continua, de certa forma, ainda no mesmo assunto, dizendo: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E aí, no versículo 19, ele completa: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, se nós tivermos essa cosmovisão pela fé, nós podemos aprender a seguir esse conselho de Tiago, de nós nos regozijarmos mesmo diante das tribulações, termos alegria mesmo diante das tribulações, sabendo que isso vai nos trazer benefícios, que Deus está no controle, que Ele vê todas as coisas que nós não podemos ver. E também nós podemos ser prontos para ouvir, mas tardios para falar e tardios para se irar. Os judeus, eles deveriam crer nas palavras de Jesus, quando Jesus disse que ele é a luz do mundo, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Porque aí eles não ficariam limitados naquela cosmovisão segundo a carne, de julgar as coisas segundo a carne, e não se precipitarem em fazer julgamentos. Na verdade, os judeus estavam sendo tardios para ouvir e prontos para falar. Nós, às vezes, nos comportamos também dessa forma, não é verdade? Em vez de nós sermos prontos para ouvir e tardios para falar, nós nos comportamos ao contrário. Nós somos tardios para ouvir e prontos para falar. Mas se a gente pudesse enxergar, se os judeus também pudessem enxergar, pelo menos um pouco através dessa cosmovisão, segundo o Pai, eles deixariam de andar nas trevas e iam desfrutar a luz da vida. Então, essa é a cosmovisão segundo o Pai. O terceiro tipo de cosmovisão que nós encontramos aqui é a cosmovisão segundo a experiência. Uma maneira de enxergar as coisas, uma maneira de encarar, de ver as coisas que acontecem ao nosso redor, de acordo com a experiência que a gente tem de viver com Cristo. Nos versículos 19 e 20, continua o diálogo e eles perguntam para Jesus: onde está o seu pai? E aí Jesus responde: não me conheceis, nem a mim, nem ao meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. E aí no versículo 20, o João dá alguns detalhes sobre o local e a ocasião desse diálogo. João, ele diz no versículo 20 que esse diálogo, essa conversa entre Jesus e os judeus, aconteceu no lugar do gasofilácio. Gasofilácio é uma espécie de cofre. Algumas igrejas têm isso, né? Uma espécie de cofre ali onde você deposita. Nós temos uma cestinha. Então, o nosso gasofilácio é uma cestinha. Você vai lá e coloca a sua oferta. Mas lá no templo tinha um lugar, tinha um cofre, onde as pessoas iam e depositavam ali as suas ofertas. No lugar do gasofilácio, Jesus estava ali. Esse lugar do gasofilácio, no templo, era o primeiro pátio, quando você entrava no templo, pela porta oriental, que eu acho que era a única porta que podia entrar, tinha lá o primeiro pátio.
Então, era ali, inclusive ali era o pátio chamado também o pátio das mulheres, porque as mulheres só podiam entrar até ali. Elas não podiam entrar no segundo pátio, que era só os homens. Então, Jesus estava ali, perto do gasofilácio, no lugar do gasofilácio, então que era um pátio grande, ficava no pátio grande, que era chamado Pátio das Mulheres. Os pátios mais internos do templo, eles eram mais restritos. Mulheres, por exemplo, não podiam entrar lá. Então, mas Jesus gostava de ensinar ali. Lembram que daquela história da viúva pobre, que depositou ali duas moedinhas, né, no gasofilácio? Jesus ficava observando e vendo que os ricos iam lá, depositavam grandes quantias, e provavelmente tocavam uma trombeta ali na hora que eles estavam oferecendo para todo mundo ver quanto dinheiro eles estavam dando no templo. E aí aquela pobre viúva que deu duas moedinhas, todo o seu sustento, tudo que ela tinha, Jesus disse, essa mulher deu mais do que todos os outros, porque ela deu, os outros estão dando só o que sobra. É muito, mas é o que sobra. Ela está dando todo o seu sustento. Então Jesus parece que gostava de ficar ali naquele pátio. Porque se Jesus entrasse mais interiormente no templo, ele podia entrar, ele era homem, seus discípulos podiam entrar também, mas ali então ia ficar mais limitado, nem todos poderiam ouvir a sua mensagem. Então, esse fato de João estar dizendo que ele ensinava ali, no lugar do gasofilácio, é bem significativo. Mostra como Jesus estava interessado em falar abertamente, em falar de forma que todos podiam ouvir. E uma outra informação que João nos dá é que, embora esse discurso de Jesus, o ensinamento de Jesus despertasse o ódio, despertasse a inveja das autoridades que estavam ali, mesmo assim ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então é significativo quando João fala isso. Mas nesse final de diálogo, quando Jesus diz que eles não o conheciam e não conheciam também o Pai, de certa forma, ele estava dizendo que se eles passassem a conhecer Jesus, e logo também conheceriam o Pai, porque Jesus diz: quem conhece a mim, quem vê a mim, vê o Pai. Se eles o conhecessem, se eles tivessem a experiência de conhecer Jesus e o Pai, então eles não tirariam conclusões precipitadas, como no começo do diálogo, eles dizendo que Jesus não estava falando a verdade, porque ele estava testificando de si mesmo. Então, se eles conhecessem, eles poderiam entender que Jesus é de fato a luz do mundo. E eles não andariam mais nas trevas. Aqui na nossa igreja, nesse templo grande que nós temos aqui, que sonhamos que um dia esteja cheio, né? Tem a capacidade de 500 pessoas. Quem sabe um dia, né, nós vamos precisar abrir mais espaço. A esperança é a última que morre, né? Aliás, a esperança não morre, né? Ela não morre. Mas, quando nós estávamos nos primeiros passos da construção desse templo, um dos pedreiros que ajudavam aqui na obra, tinha muitos bons pedreiros ajudando, um deles se chamava Zeca. Ele era um pedreiro muito experiente. Ele estava acostumado a comprar terrenos, construir a casa do zero, terminava toda a construção, e depois ele vendia aquela casa. Era assim que ele ganhava a vida, e ele era muito bem sucedido nisso. Ele era um pedreiro muito experiente. Ele era irmão do Glaci, né? Glaci, que já foi membro da nossa igreja e que faleceu. Então, o Zeca, ele fez muitas coisas aqui na igreja, né? A mão dele está aqui em muitos lugares, né? E quando ele foi... Então, antes de começar essa parte principal aqui, havia uma casa ali no fundo, né? Essa casa ela foi demolida para dar lugar
ao pátio da UANSE, né, ao quadro ali da UANSE. Mas então a ideia era que aquela casa ficasse ali e só que precisava fazer um banheiro ali do lado de fora da casa. Então, quando foi feito esse banheiro, ele ficou muito revoltado nesse processo. Ele ficou revoltado com o pastor Alden, porque o pastor Alden deu orientações para ele. O pastor Alden estava como se fosse ali um mestre de obras, né? E ele deu instruções para construir aquele banheiro de uma forma que, pela experiência do Zeca, era demais, não precisava ser tão fortalecido, né? O tamanho das vigas, o tamanho do alicerce, os ferros que iam colocar lá, o Zeca disse, olha, isso aqui parece o primeiro andar de um edifício de 10 andares, né? Um prédio grande, então para que esse desperdício, para que tudo isso? Ele ficou revoltado, né? E ficou aquela discussão ali, como que deveria fazer o banheiro, né? E adivinha quem ganhou essa discussão? Não preciso falar, né? Mas esse banheiro ficou tão forte, né, que quando precisou ser demolido, junto com a casa ali, deu muito trabalho também, né? Mas o pastor Alden estava entrando com a teoria, seus cálculos de como deveria ser. E o Zeca estava entrando com a sua experiência. Mas a experiência, quando nós falamos da experiência de andar com Cristo e ter a luz da vida, porque Cristo é a luz do mundo, isso nos proporciona as duas coisas, tanto a teoria como a prática. Tanto a teoria quanto a experiência. Ou nós podemos dizer, tanto a teologia quanto a piedade. Isso é que é seguir Jesus e saber que Ele é a luz do mundo. Lá no Salmo 34, nós temos uma das passagens mais belas da Bíblia, e esse salmo foi escrito por Davi, e lá se você tem a Bíblia como a minha, que é a revista e atualizada, no título do salmo está escrito que Davi escreveu esse salmo quando ele estava diante do Abimeleque, ou segundo 1 Samuel 21, 10, 15, chama lá o rei Aques, a mesma pessoa, o rei de Gate. Ele pode ser chamado de Abimeleque ou pode ser chamado de Aques. Lá em 1 Samuel, ele é chamado de Aques. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele foi até esse rei dos filisteus, e aí os servos, né, do rei lá, do Aques, disseram para ele, isso aí não é aquele Davi, que eles falavam dele assim, eles cantavam, as mulheres cantavam lá em Israel, Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quando Davi ouviu falar isso, ele tremeu nas bases, né, como a gente se diz. Ele ficou com muito medo, né, porque ele estava lá diante do rei dos filisteus e indefeso, né, porque ele estava fugindo do rei Saul. Então, o que Davi fez? Ele teve uma ideia. Ele falou, vamos fingir de louco. Então, ele ficou lá, se agarrando lá no umbral da porta, né, babando, né, e dando uma de louco ali, né. E o rei, é até engraçado, né, ele disse, olha, faltam-me loucos aqui para vocês me trazerem mais um, né, manda esse cara embora, né, tá vendo que ele tá louco, né. E aí, então, ele se livrou das mãos. Então, esse Salmo 34, quando Davi escreveu, ali diz no título aqui na nossa Bíblia, que ele escreveu nessa ocasião. Então, ele diz no Salmo 34, bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. No versículo 4, ele diz, busquei o Senhor e ele me acolheu. Então, ele está falando da sua experiência com Deus. Ele está dizendo o que aconteceu na vida dele. Ele está dizendo, eu busquei o Senhor e ele me acolheu. No versículo 5, ele fala de maneira teológica.
Ele está falando, ele está ensinando. No versículo 5 ele diz: contemplai-o e sereis iluminados. Está fazendo uma afirmação. Se você contemplar o Senhor, você vai ser iluminado. Então isso aqui é uma teologia. É uma afirmação que ele está dando. Aí no versículo 6 ele volta a falar da sua experiência. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. No versículo 7 ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então isso é uma teologia. Por quê? Ele não está vendo os anjos. Ele não pode provar que os anjos se acampam ao redor daqueles que temem a Deus, mas ele está afirmando que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Então você tem que confiar nisso, você não está vendo nenhum anjo. Uma vez eu ouvi uma pregação que o Rafael, quando eu era adolescente, ele me entregou para que eu pudesse ouvir e dar a minha opinião, e eu achei muito interessante aquela pregação. O Rafael, desde adolescente, gostava de pregações bem diferentes da minha, né? Bem calorosas, bem, né? Daquelas que sai fogo do céu, né? Tudo isso. E aquele pregador, ele dizia assim, né? Ele antes de começar a pregar, ele ora, né? Ele diz: Senhor, eu quero um anjo aqui do meu lado direito, eu quero um anjo aqui do meu lado esquerdo, e eu quero um monte de anjos aqui ao redor desta igreja, para que, então, nos proteja, né? Nesse momento em que nós vamos falar a tua palavra. Então, ele falava de maneira muito eloquente, muito fervorosa, e eu achei isso engraçado. Mas pode ser que tenha um anjo aqui, não sei, né? Não estou enxergando. Pode ser que tenha anjos ali protegendo. Certamente tem. Certamente o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós não estamos vendo, mas nós cremos. Então isso é teologia. E aí no versículo 8, ele diz que Davi, ele faz um apelo. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então ele diz: prova isso, experimenta, se entregar ao Senhor, confiar no Senhor de todo o teu coração e vê se não vai acontecer isso. Vê se ele não vai realmente te livrar. No versículo 11, ele continua falando de teologia. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. E assim ele vai falando, ele vai contando a sua experiência e também vai falando a sua teologia. Seguir ao Senhor e ter essa cosmovisão, segundo a experiência, é isso. Quando nós chegamos aqui na igreja e nós damos testemunho, nós falamos: olha, eu quero dar graças a Deus porque Ele me livrou de tal coisa, Ele me deu uma bênção, ou você chega e pede oração, né? Porque está acontecendo alguma coisa na sua vida, você está doente, você está desempregado, ou algum parente seu está com algum problema e você quer que a igreja ore por essa pessoa, você está fazendo isso porque você crê que Deus vai responder, porque você já teve experiência no passado de que Deus te respondeu quando você clamou na sua angústia. Então, isso é que é uma cosmovisão, faz você ter uma visão do mundo, das coisas que acontecem ao seu redor, de uma experiência que você tem com Deus. É a cosmovisão da experiência. Se nós passarmos a conhecer Jesus e o Pai Celestial, nós também podemos ter essa cosmovisão muito mais ampla do que a cosmovisão segundo a carne. Então, irmãos, Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo se declarou, ele mesmo disse de si mesmo: eu sou a luz do mundo. E o Pai testificou junto com ele, porque o Pai concedeu a ele fazer muitas obras, muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, e também o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Jesus morreu na cruz
para nos salvar. Ele morreu de fato. O João, quando ele vai falar sobre isso, ele faz questão de dizer que foi furado aqui o lado dele, né? O guarda, para certificar que ele tinha morrido, ele furou o lado de Jesus. Não sei se foi desse ou desse, acho que foi do lado esquerdo, né? E saiu água, sangue e água. Então, isso era uma prova de que realmente ele tinha morrido. Se ele não tivesse morrido antes, ele teria morrido com aquela lança, né? Com aquele golpe de lança. E ele foi sepultado, colocaram uma enorme pedra ali no seu sepulcro, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. O Pai o ressuscitou, mostrando que de fato ele é o que ele dizia ser, Filho de Deus, o pão da vida, a luz do mundo, aquele que pode te dar a água da vida. Então, se você quiser ter uma cosmovisão mais ampla do que a cosmovisão segundo a carne, então conheça Jesus, conheça o Pai e conheça a sua palavra, creia. E aí você poderá ter uma cosmovisão mais ampla, uma cosmovisão segundo o Pai e segundo a experiência que você vai ter quando se entrega de todo o coração ao Senhor Jesus. Amém?